Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando se completar os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 ovinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar que o céu partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Leitura do Evangelho, a catequese para este domingo, tem um cerne bastante interessante para os nossos dias. Maria e José, bons judeus, obedeciam a lei de Moisés. E a lei de Moisés mandava que o primogênito, nos primeiros 2 anos da vida, tinha que ser levado a Jerusalém para a consagração. E assim o fizeram. Estava tudo correto, tudo certo. E aí chega o velhinho lá, o Simeão, e reconhece neste menino uma figura central. E aí o que afirma? Esta figura central vai ser um sinal de contradição. Esta é a catequese por trás deste texto de hoje. Lembremos que os evangelhos são homilias feitos para os primeiros cristãos, boa parte deles judeus, e que obedeciam, portanto, a lei judaica. E a eles, Jesus era apresentado não dentro de um conformismo, não dentro de uma confirmação da lei judaica, mas que é apresentado por Simeão como alguém que vai fazer o contraponto, vai contradizer esta lei. Nos dias de hoje, nós, bons cristãos, maioria de nós presos à lei de Moisés. Quando alguém aqui vai confessar, esses dias alguém me perguntou, mas se eu pego os 10 mandamentos e eu não faço nada errado, então para que confessar? Está certo ele. Totalmente certo, concordei com ele. Primeiro,
confissão não deve ser em cima dos 10 mandamentos. Esta confissão é do Antigo Testamento, então vai numa sinagoga judaica se confessar. Numa igreja católica, você se precisa confessar diante da lei de Cristo, que é contradição. É outra confissão, não tem nada a ver com aquilo que muitos de nós estamos praticando. Esqueçam. A confissão, confessar não significa confessar pecado, significa confessar a fé, uma certeza. Confessar, eu confesso que sim, eu vivo em Cristo. Esta que é a confissão. Estão vendo como a gente às vezes ficou acostumado com uma catequese um tanto quanto estranha. Então, em primeiro lugar, eu confesso, sim, eu sou de Cristo. Se eu sou de Cristo, eu sou contraponto contra o Antigo Testamento. Cristo é contradição, porque para ele a lei maior que precisa alimentar tudo, todo domingo eu falo isso, é a lei do amor. É esta lei. Não existe outra lei. Os discípulos de Jesus faziam uma bagunça litúrgica o tempo todo. Não podiam pegar comida do sábado, eles iam lá no campo e pegavam os grãos de trigo. Eles tinham que lavar os copos, não lavavam. Eles tinham que lavar os pés, não lavavam. Não faziam. Eles faziam bagunça o tempo todo. Mas eles se esforçavam na lei maior, que é a lei do amor. E quando eu escuto hoje as nossas catequeses atuais, muitos ainda estão presos a regras litúrgicas, a 1001 costumes acumulados durante os 2000 anos. E agora, sufocando o Cristo Jesus. É isso que estamos fazendo. Com 1001 tradições católicas do século XVI, do século XVIII, do século XII, do século XIII, tradições sufocando o Cristo. Porque estas tradições estão desconcertando o centro da mensagem de Cristo, que é o amor. Ama e faz o que quiser, já disse Santo Agostinho. E isso vale para hoje. Então, meu amigo, quando você fala sobre religião, de quem você está falando? Da procissão de Nossa Senhora dos Quantos, da sua devoção ao santo? Na minha casa eu tenho um altarzinho e daí eu vou de noite, não sei o quê. Tudo bem, nada contra, faça. Mas foca por que você faz isso. E aí precisa ser honesto. A sua oração lá na sua casa, o terço lá embaixo do prédio e outras tantas coisas que nós
inventamos e praticamos são sinal da lei maior de Cristo, que é a contradição contra as leis do Antigo Testamento. Se não, meu amigo, você ainda não é cristão. Tudo precisa ser passado por este crivo: amar. Então, os meus exemplos de sempre. Os senhores que estão em segunda união não são de Deus? Não são de Deus se esta segunda união não foi amor. Mas se ela é amor, ela é de Deus. Os senhores que são um casal homoafetivo, os senhores se amam, então os senhores são de Deus e não colocam reticências. Tudo bem, os dois não celebram o sacramento do matrimônio, e eu acho que nem devem. Mas isto não significa que eles não amam. E quando amamos, estamos acima da lei, não fora da lei. Estamos acima da lei, porque estamos no centro da Santíssima Trindade. Porque Deus é amor. E onde há amor, seja ateu, seja budista, seja candomblé, seja onde for e como for, onde há amor, há Deus. Foi esta a contradição que Jesus trouxe ao mundo. E nós, como igreja oficial, ainda estamos penando para a cidade. Ainda estamos fazendo mil esforços, porque eu compreendo a igreja, sou da igreja, sou representante dessa igreja, mas eu não consigo ainda fazer do amor a regra. E para os senhores agora ficarem aqui sentadinhos, direitinhos, e eu aqui e tal, precisa de regras. Então eu, como padre sentado aqui em cima, os senhores lá, isso é regra. Só que essa regra, queira se queira não, simbolicamente não é amor. Porque no amor, um não senta mais acima que o outro. Eu devia estar sentado lá junto com a senhora. Mas daí, os outros todos iam dizer, mas eu não vejo ele, como eu faço? Então nós ainda não conseguimos estruturar a vida em comunidade com a lei maior do amor. E aí entram as leis secundárias que querem organizar. Tudo bem, precisa existir, ótimo. Desde que eles jamais contradigam a lei maior do amor. Então, tudo que a igreja hoje afirma, tudo não digo, mas a maior parte que ela afirma, eu confesso, posso estar errado, mas eu me identifico.
no seu devido lugar, como organizadores de uma sociedade. Eles não são de Deus, são, portanto, dos homens, dos limites que nós temos enquanto seres humanos. Agora, Deus, que é o centro da igreja, Ele só reconhece o amor. Então, tudo que não explicitamente é entrega ao outro, não é essencial, é apenas forma. E estas formas não devem castrar o amor. Creio em Deus, Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Vossa sua face se compadeça de vós. O seu rosto para vós vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. A lei é serva do amor e não o amor servo da lei. E o amor tem dimensões que nenhuma lei consegue responder. Então, não pegamos o amor e queremos colocar ele dentro da lei. Isso não é possível. Por isso, o Papa, toda hora, sendo convocado para formar leis, diz: esse assunto é pastoral e não lei. E em paz, que o Senhor